Bom dia, pessoal, tudo bom? Espero que todos estejam bem e vamos começar nossa aula aqui, professor Daniel, matéria História Geral, turma, primeira série do ensino médio educandário São Jerônimo. Vamos falar sobre a formação dos estados nacionais modernos. Vamos falar sobre as questões do absolutismo e a figura do rei. Tudo bem, garotada? Então vamos continuar. Nós temos aqui, pessoal, a priori, a consolidação do Estado-nação. Quando se fala Estado-nação, temos que entender que nós estamos falando do país. E o país que se tornou, se consolidou, foi Portugal. O primeiro caso de poder centralizado na Europa, sob esse aspecto, temos que ressaltar que foi Portugal. Portugal saiu na dianteira, desde o seu desmembramento do Reino de Castela, em 1139, onde a dinastia de Borgonha jamais abriu mão dos controles das leis e dos tribunais e cunhagens de moedas. Quando se fala, pessoal, em Portugal e Espanha, e também se faz referência aos árabes na Península Ibérica, onde nós conhecemos como Portugal e Espanha, Portugal ele era considerado um feudo. E a Espanha era dividido em 4 reinos. Os reinos de Aragão, de Castela, de Navarra e de Leão. Esse era como era conhecido a Espanha antes da sua consolidação. As terras concedidas aos nobres aliados na guerra durante a formação do território português, em última instância, eram parte do patrimônio real. O que é o patrimônio real? Eram os despojos. Os despojos são as garantias, são o que são dados como se fosse uma motivação que você tivesse agradado a alguém. Assim que funcionava os reinos, faziam agrados. Basicamente, são esses os motivos que nos levam a afirmar que o Reino de Portugal foi o primeiro estado centralizado da Europa Ocidental desde a formação do Império Carolíngio. Então, Portugal é considerado o primeiro império, o primeiro reino que vai centralizar o poder como a parte perpétua, que era a utilização das monarquias absolutistas. O que são as monarquias absolutistas, pessoal? As monarquias absolutistas têm a figura do rei como centro do governo, sobre a alcunha que o rei era o poder divino de Deus na terra. Então, toda vez que você vê uma coroação de um rei, o rei ou a rainha, ele é coroado numa abadia, numa igreja, e não por um chefe de estado, e sim por um sacerdote, que ele vai o que? Ungir, como era feito antigamente, na época da Bíblia, onde os reis, os profetas, os imperadores eram ungidos com óleo sagrado. Então, assim que funcionava a coroação do rei. Tranquilo, pessoal? Então tá aqui. Faltou um izinho aqui, pessoal. Desculpa aí. Faltou um izinho. Os impostos para o rei
prejuízos para o Papa, que o Papa sempre esteve, a figura do Papa, nas monarquias, do montante de recursos disponíveis crescia o fluxo para o rei. Reduzia-se então o poder do Papa sobre os feudos, sobre a questão do sistema feudal. A perda de arrecadação, todavia, não foi o único problema que perturbou o sono papal. Historicamente, a nobreza e o clero se uniam em seus valores, seus interesses e mesmo por laços familiares, muito antes de que a Europa se dividisse em nações. Tinha uma religião vigente, que era o cristianismo, e não permitia que nenhuma outra religião tivesse uma inserção nessa questão entre monarquia e o rei e o Papa. Então você vai ter o quê? O poder dos bispos de Roma, onde você vai se acordar que cada monarquia terá um representante do Papa em seus reinos. E serão os bispos de Roma, será um bispo, que ele terá todo o poder que o Papa tem fora do Vaticano. Tudo bem, pessoal? Então tá aí a nossa primeira condição. Vamos falar agora sobre o quê? Sobre o efetivo Estado-nação. Eu coloquei assim, pessoal, para vocês entenderem. A formação dos modernos Estados nacionais evidenciaram características próprias no seu processo de construção e consolidaram em tempos as diferenças. Enquanto você tinha a rivalidade histórica entre a França e os ingleses, que foi uma rivalidade muito complicada, especialmente entre eles. Nós temos a Guerra dos 100 Anos, temos a morte da sua padroeira, Joana d'Arc, na Inglaterra, que ela alegou que Deus falou com ela que ela tinha que invadir a Inglaterra para matar o rei. Então você tem essas situações, onde no século XV possuíam fronteiras definidas e com governos próprios, como a Itália e a Alemanha, ainda que eram fragmentadas, só vindo a se construir como uma unidade política do terceiro quartel do século XIX. As bases de formação dos estados modernos remontavam ainda, pessoal, à época medieval. Por exemplo, no Vaticano, você tem ainda algumas doutrinas medievais. Por exemplo, a guarda que protege o Papa e os abades, os bispos e padres, é a guarda suíça, que vive com a tradição medieval. Tudo bem? No período conhecido como a Baixa Idade Média, que foi do século XI ao século XV. Para a organização dos seus reinos, os soberanos valeram-se de antigas práticas feudais e, por meio delas, avançaram para a criação de instituições políticas modernas. E também o que, pessoal? Aperfeiçoaram os tribunais de justiça, colocando pessoas capacitadas. Naquela época, pessoal, se você fosse para um tribunal da Inquisição, da Igreja Católica, e fosse acusado de heresia, praticamente você seria julgado como culpado. E a morte seria de uma forma que era utilizada na época. Você utilizava 3 tipos de morte quando tinha a questão da justiça naquele período. Ou você era queimado vivo, você era enforcado, ou você era afogado.
Aí você escolhia qual a melhor forma de morte que você iria ter. Entendeu? Aí você tinha também oficiais que, em diversas formas de impostos, as expansões das fronteiras, e só tinha um grande problema nessa época. Enquanto você não tinha a centralização do poder no reino, você tinha algumas situações que remontavam o poder da onde? Da crise dos senhores feudais, onde a autoridade absoluta desse novo poder seria o rei. Está aqui a foto do rei. A autoridade do rei foi sendo reconhecida e reforçada pelas doutrinas de teóricos que justificavam o poder do rei, valendo ressaltar que o absolutismo não era tirania, tratava-se de um regime político constitucional, no sentido de que seu funcionamento estava sujeito o quê? A limites e regras dentro do contexto, e não era arbitrário, e quanto à vontade do monarca não era ilimitado, sobretudo das tradições seculares e profanas. Quando você fala de profanas, você fala da questão religiosa. Isto significava que, apesar de absoluto poder do rei, ele não sofria nenhum tipo de controle de alguém. Eram os seus valores e tradições da época. Naquela época, pessoal, o rei ocupava-se também da prática da violência, da prática da justiça. Ele que ditava qual seria a pena do nobre se ele cometesse algum tipo de violência contra o nobre, ele agisse de situação que não fosse legal contra a nobreza da época. Também você tem as questões de tradições romanas da lei, onde as leis funcionavam em cima das doutrinas de Roma. Tudo bem, galera? Tá aí a nossa aula. Espero que vocês tenham uma ótima terça-feira, um bom final de semana. Se cuidem, fiquem com Deus. Qualquer coisa, estamos na área aí, galera. Aquele abraço, uma boa sexta-feira. Tchau, galera. Fui!